Bom dia. Deixa eu fazer meu batom. Oh, meu batom. Fazendo uma maquiagem aqui. Que tal? Passar os batom nos meus lábios. É assim que as mulheradas fazem. Acho que agora eu tô chique no último. Com batom no meus beição de cavalão. O que vocês acham? Como ficou meu beiço de cavalão? Ó. O beição de cavaludo. Eu fiquei cavaludão, safadão. Você ficou safadão, cavaludão, bestão. Resumindo, bestão. Agora estou chique no último. Deixa eu colocar minha peruca no lugar. E agora estou pronto para trabalhar. Bom dia para vocês, boa quinta-feira. Estamos chegando na sexta-feira, que daqui a pouco vai sextou. Hoje quintou, hein? Bom dia para vocês. Gente, se você não confia em você, quem é que vai confiar em você? Se você próprio, dentro de si, não tem a confiança própria, se dentro de si você mesmo reconhece que você não por exemplo, você fez algum erro e você dentro de você não reconhece, e você fica relutando que aquilo não é um erro, e o seu comportamento para quem vê, para quem te vê, dá para entender que aquilo que você fez é um erro, mas você não reconhece e não coloca à tona em cima da mesa dizendo que aquilo é um erro e peça perdão e pede perdão referente àquele erro que fez. Quer dizer, você não reconhecendo, você quer mostrar que não fez o erro. E na sequência, não vou pedir um perdão porque eu não fiz o erro nenhum, então para quê? É você que não reconhece que você tem um problema, você não reconhece que você está em tal dificuldade, você não reconhece que você tem uma deficiência. Se você não reconhece que eu tenho dificuldade de aprender tal coisa, eu tenho dificuldade de reconhecer tal coisa, eu tenho dificuldade de compreender certas coisas quando é dito, eu tenho dificuldade de entender uma complexidade dentro de uma conversa complexa, uma conversa profunda, uma conversa mais pegajosa, uma conversa mais assim, complexa, vamos dizer, fora do comum. Sem ser de gibizinho de Mônica, sem ser de uma conversinha. Olá, tudo bem? O Pedro dali da vizinha, você viu? A outra ali atravessou a rua, você viu o gato do vizinho vermelho, não sei o que, você viu o carro? Olha, você viu a vizinha, não sei o que, sabe? Essas conversinhas do dia a dia de fofoquinha, esse nível aí é muito ralo, é muito raso, muito artificial. Se você só é acostumado com esse tipo de conversa, com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento que é reprisado, reprisado, né, por todos que tá na tua volta, se você só tá acostumado com esse tipo de público, você não se aprofundando, não tendo gente que fica do seu lado, que fala mais assuntos mais um pouco complexos, que vamos dizer assim, né? Você não aprende. Você não aprendendo uma complexidade que na verdade a vida, na verdade, ela é complexa. Não que a gente dificulta a vida. A vida não é fácil. O nosso cotidiano, ele não é fácil, que todo mundo acha que tem que ser fácil. Então, muitas dessas pessoas, ela quer deixar a vida fácil, sendo assim, ela conversa picado, ela conversa de qualquer jeito, ela conversa artificialmente, ela conversa palavras que não dá sentido na frase, que colocam palavras na boca que não formam frases completas,
numa conversa complexa, numa conversa sadia, numa conversa que dê para entender a cabeça do outro, que dê para entender o que o outro está pensando, muitos falam uma comunicação faltando palavras, e aí é onde acontecem problemas, porque eu sou acostumado a conversar com pessoas complexas, falar assuntos difíceis, e é assim que eu estou acostumado, né? Então, quando eu converso com pessoas que falam só artificialmente, usa palavras tanto faz, tanto fez, usa palavras que não dá sentido na frase inteira para completar um significado, que para meu entendimento, eu fico eu fico estressado, porque eu tenho que ficar perguntando para a pessoa, isso, ou é aquilo, você disse isso, mas significa isso, aí, pô, tem que fazer umas 5 perguntas para saber o que a pessoa tá querendo dizer. Estressa muito a gente, e na cabeça dessas pessoas que não formam palavras, palavras com sentido, com sentido, né, que eu quero dizer, que tenha significados, na cabeça dessas pessoas acham que a gente que está errado ao perguntar, ao questionar, ao perguntar assim, mas eu não entendi o que você disse, fala outra vez, fala diferente, fala direito, pô. Quer dizer, na cabeça dessas pessoas acham que a gente está errado ao questioná-la, ao repreendê-la até, não, ao chamar a atenção da pessoa, porque você falou assim, mas não significa isso. Eu estou entendendo assim, do jeito que você falou, mas isso não combina com isso. Isso não significa isso que você está querendo dizer. Eu sou dessa pessoa que eu não fico quieto, eu vou lá e falo para a pessoa que o que ela disse não significa aquilo que ela queria dizer. Então, eu ficar estressado, eu prefiro jogar na cara da pessoa que ela que está errada. Então, se você não reconhece que você tem dificuldade de conversar, você não reconhece que você tem uma deficiência nesse sentido de compreensão, ou você tem uma dificuldade, você tem deficiência na parte de aprendizagem, você tem que procurar um médico, você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar um neurologista, você tem que procurar um profissional que te ajude, porque você não tem que ficar como fala, negligenciando você está negligenciando você. É assim que eu vejo vocês, quando vocês não falam de uma forma correta, vocês não aprendem, deixa de aprender, porque a sua própria ignorância dentro de você está dizendo que você não tem problema nenhum, que você não tem deficiência nenhuma, que você é uma pessoa normal, que você não tem problema nenhum, não reconhece. Só que isso esmaga os outros, porque os outros não é obrigado a conviver com você na dúvida. Na sequência, concluindo, você induzir os outros, terceiros que estão do lado, induzir ao erro, porque na medida que você fala que você não tem problema, na medida que você fala que eu não tenho problema, eu estou normal, só que quem que está do seu lado ouvindo você todos os dias, no cotidiano, todos os dias, vai saber, entende, consegue enxergar, consegue entender. Eu, pelo menos, consigo entender a dificuldade de muitas pessoas de comunicar. As pessoas têm dificuldade de comunicar, a pessoa tem dificuldade de aprendizagem, a pessoa tem dificuldade em armazenar, memorizar tais coisas que é simples, porque muitos como fala, mantém, né, na memória aquilo, é uma coisa mais simples que todo mundo faz. Se você não mostra pelo menos igual, mais ou menos, o padrão da sociedade, dá para ter uma desconfiança de você. Então você passa a ser uma pessoa que não dá para ter crédito.
Eu não tenho, você não tem crédito comigo quando você começa a falar de uma forma que está faltando pedaços nas suas palavras, na sua comunicação, no seu diálogo, e fazendo com que eu tenha que ficar perguntando várias vezes para conseguir extrair de você o que você quis dizer. Você estava querendo dizer tal coisa, mas resumindo, você não disse nada. Você falou, mas acabei não entendendo. Fala de novo. Falou. Não estou entendendo. Calma aí, mas tem gente que abandona, tem gente que deixa quieto, tem gente que... deixa quieto. Para que perguntar? Tem gente que... por que fica perguntando? Eu não entendi, mas tá bom, fazer o quê? Deixa quieto. Tem gente que deixa quieto aquilo que ela mesma não entendeu que o outro está dizendo. Eu não deixo quieto coisa nenhuma. Quando a pessoa está falando comigo, eu quero que ela fala direito. Eu quero que ela fala de uma forma correta. Fala correto, porque eu quero saber corretamente. Eu quero saber do jeito que você está pensando, para a gente estabelecer uma conversa de igual para igual. Só que quando eu entendo que você não está falando de uma forma de igual para igual, eu estou entendendo que você tem uma deficiência, que você tem uma dificuldade. Que seja deficiência ou dificuldade, na meu entendimento, é uma mesma coisa. Eu tenho uma dificuldade. Se você aparenta dificuldade nisso, no falar, no aprendizar, no memorizar, dificuldade de andar, eu estou entendendo que você tem uma dificuldade. E se você tem uma dificuldade nesse sentido, é bom você procurar um profissional da saúde que consiga te classificar, analisar, classificar você como uma pessoa deficiente na forma de raciocínio, na forma de aprendizagem, ou intelectualmente, ou na parte física do seu corpo, que se você não está reconhecendo que você tem uma deficiência no corpo, uma deficiência física, no andar, você não está andando direito, mas só que as pessoas do lado, ao te ver, sabem perfeitamente que você está tendo dificuldade nisso, você está tendo dificuldade no andar, você está tendo dificuldade no dar os passos, porque você rasteja a perna. Analisando na comunicação que você fala com o outro ou com a gente, comigo mesmo, eu consigo entender que está faltando palavras, está faltando conexão naquilo do que você está querendo dizer, não está dando sentido nas frases. Você fala coisas, quando quando eu falo uma coisa X, Y, tá, aí a ação, a atitude essa pessoa não faz aquilo que você acabou de falar. Quer dizer, ela vai fazer tudo ao contrário. Só que aí você fala detalhes, é assim, assim, assado. Só que a pessoa vai fazer de outra forma. Aí você para analisar. Eu acabei de falar assim, assim, assado, e você fez assado, assim, e não tem nada a ver com o que eu falei. Só que é coisa simples. Qualquer criança vai fazer do jeito que você fala. Como eu sei que a pessoa ela tem dificuldade nesse entendimento de que quando a gente está falando, a pessoa faz ao contrário, eu tenho a capacidade de entender, de enxergar isso. Aí eu falo assim, presta atenção no que eu vou falar. Eu estou falando isso. O que eu disse? Eu disse isso, certo? Eu disse isso, 3 palavras, tá? Então agora faça. Vamos ver. Aí a pessoa faz tudo ao contrário, em cima de que eu preparei a cabeça da pessoa em dizer, presta atenção, eu tô falei isso, ok? Prestou atenção? Eu vou repetir, isso, ok? Então vamos lá, pode fazer. Aí eu fico olhando, aí a pessoa faz tudo ao contrário do que aquilo que eu acabei de chamar a atenção dela, que é fazer isso. Então dá para entender que você está tendo alguma dificuldade no raciocínio. Dá para entender que você está tendo uma dificuldade no aprendizado. Dá para entender que você está tendo um problema cognitivo.
dá para entender que você está tendo uma dificuldade cognitiva no aprendizado nesse sentido. Eu não sou médico, não sou neurologista, não sou psicólogo, não sou nada nesse sentido, mas só que dá para entender que você não está tendo um comportamento sadio, e você, para completar, você completa para prejudicar você mesmo, dizendo que não tem problema. Eu não acho que eu tenho problema nenhum. Eu não me vejo com um problema nenhum. Você ainda, para piorar, para negligenciar você ainda fecha os parênteses e amarra a ponta do saco com você lá dentro, negligenciando você, em dizer que você não tem problema nenhum. Eu não acho que eu tenho problema nenhum. Eu não acho que... eu não me sinto assim. Eu não me sinto ruim. Eu não me sinto com esse tal problema. Eu não me sinto. Deus me livre. Graças a Deus eu tô bem. Então, a pessoa que fica falando, eu creio muito em Deus, e eu acho que eu não tô assim, não. Eu acho que não tem nada a ver em você acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Não é o caso de você acreditar ou não desacreditar em Deus. Não tem nada a ver com o assunto. O assunto é as atitudes, o comportamento que você faz no dia a dia, durante aquele tempo que você está com a pessoa, você produz efeito. Cada coisa que você faz, o comportamento no seu andar, na forma que você conversa, na forma que você reage, você vai fazer alguma coisa no cotidiano, você produz um efeito nos olhos das pessoas que estão do seu lado. E essas pessoas, ela tem eu tenho essa percepção, né, que no seu comportamento, na sua comunicação, na sua forma de ser do dia a dia, eu vejo as atitudes que não estão batendo. Deixa de ser normal a sua atitude, deixa de ser normal a sua comunicação, deixa de ser normal a sua memorização, deixa de ser normal a sua forma de montar as frases para comunicar, deixa de ser normal o cognitivo de você, o seu cognitivo, né? O raciocínio em si, você não tá tendo coordenação, mesmo não sendo profissional na área de saúde, mas eu tenho essa percepção de que, poxa vida, você tá tendo uma dificuldade, será que você não é um deficiente nessa parte, não? Será que você não tem uma deficiência psicológica, não? Será que você não tem uma deficiência intelectual, não? Além do mais, será que você não tem uma deficiência física, não? Porque você está aparentando tais comportamentos. Você tem tais comportamentos de uma pessoa que tem esses tipos de deficiência, já reconhecida por médicos. Eu trabalho com pessoas que têm deficiências tanto físicas e tanto com pessoas intelectual, deficiência intelectual, né, gente? Então, eu já trabalhei no Brasil também, junto com pessoas com deficiência, 100 deficientes físicos e 100 uns deficientes físicos e mentais, intelectuais, todos juntos, trabalhando no mesmo setor. E trabalhei lá no Brasil numa associação que ajuda deficientes físicos e deficientes intelectuais, que era meu caso na parte de deficiência física. Então, desde lá de trás no Brasil, eu trabalhava com esses tipo de pessoas. Deu para me entender. E aqui no Japão eu trabalho também com essas pessoas japoneses que têm deficiência física e intelectuais. Então vai fazendo com que eu tenha bastante experiência no convívio com essas pessoas. Dá para mim ver que dá para entender que uma pessoa de deficiência intelectual, ela corresponde, ela fala de uma forma, de uma maneira, ela anda de uma forma, ela anda diferente, ela pensa diferente, ela
para pensar, ela não anda de uma forma como os outros que não têm deficiência andaria. Ela fica ali para lavar pelo menos um pano, por exemplo, um paninho para passar debaixo d'água, liga a torneira, aí fica ali. Aí a pessoa fica assim, às vezes ela fica assim, ela olha e torce, mas torce devagarzinho, aí só que não torceu quase nada, aí daqui a pouco, pronto, aí no entendimento da gente que tá olhando, daqui a pouquinho ela tem que torcer e já colocar lá para estender e pendurar e para secar. Aí a pessoa fica ali, pensando, mas essa pessoa também tá sabendo que já tem 3, 4, 5 pessoas esperando ela lavar ali, porque é uma vez de cada um, lavar a mão, lavar o seu pano, lavar algum paninho assim, né, que cada um limpa o seu local de trabalho, a mesa ou a cadeira, o passapano no armário, né, e cada um vai lavando ali e vai pendurando, e tem que sair assim, tem que andar que nem fosse uma uma fila, né? Tem que lavar, sair, porque o outro tá atrás. Só que dependendo da profundidade, dependendo do nível de deficiência intelectual que essa pessoa tem, eu vejo que eu trabalho com essas pessoas, ela fica lá, ela fica namorando, né, o pano, assim, ela torce. E daqui a pouquinho ela vai pensar, eu vou lavar a mão. Aí lava a mão, ela lava a mão assim, ó. Lava a mão assim, lava a mão assim, bem devagarzinho. E na maior calmaria. E vai, lava, abre a torneira e tal. E daqui a pouco, além do mais, vou secar a mão. Aí pega o papel para secar a mão. Aí faz assim, para secar. E tem uma fila enorme querendo rápido, agilidade, que vamos. Só que não, eu sou uma pessoa que entendo, compreendo essa pessoa que ela tá no mundo dela. Aí os outros também. Só que como a gente trabalha com esses tipos de pessoas, ninguém fala assim, anda rápido. Não, ninguém fala dessa forma para andar rápido, porque cada um tem a sua deficiência. Então, para você que tem uma deficiência, uma dificuldade de falar, uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade de andar, uma dificuldade de cognitivo, uma dificuldade de montar frases e uma dificuldade de comunicação, isso é uma deficiência, é uma dificuldade. Caso você tenha esses sintomas, procure um médico e fala essas dificuldades, essas preocupações para um médico avaliar. Às vezes você está tendo uma deficiência, que pode ser que você tenha uma deficiência que dê para fazer uma carteirinha de deficiência física, expedido pela prefeitura, que aí o governo reconhece a sua deficiência através de um laudo médico, feito com uma carteirinha de deficiência, e aí você passa a ter alguns direitos de ajudas do governo e outros direitos que a gente está no porte de uma carteirinha de deficiente aqui no Japão. Você tem bastante passe livre aqui no Japão, tem desconto aqui, ali, aqui, em parques de diversão, desconto de passagem de ônibus, trem, desconto em parque de diversão, museu, passeios, né? E não é só pensar no sentido de descontos e vantagem, não é nesse sentido. É no sentido de que se você está com essas dificuldades, você aparenta ter uma deficiência intelectual e até mesmo física, só que dentro de você é aquela pessoa que não, eu não tenho deficiência nenhuma, eu creio no meu Deus, eu não tenho deficiência, eu sou uma pessoa normal. Não, eu dentro de mim não sinto, eu sinto-me forte. Se você é uma pessoa ignorante dessa, que dentro de você
fica lutando, relutando contra aquilo que na verdade os outros estão vendo que você está tendo uma deficiência, os outros vejam que você tem uma dificuldade de andar, os outros estão vendo que você tem uma dificuldade de comunicação, os outros estão vendo que você tem uma dificuldade cognitiva, os outros estão vendo que você não está entendendo o que os outros estão falando, os outros falam uma coisa e você não faz aquilo, você não está entendendo nem o que está falando, você tem todas essas dificuldades no caminhar, sabendo que você está tendo essa dificuldade de caminhar, arrastando o pé, arrastando o braço, o seu corpo não está reagindo como você está pensando. Se os outros estão pensando assim de você, você vai dizer para você mesmo dentro de você que você não tem problema. Você é uma pessoa ignorante, você que tem que ser cuidado, você está se negligenciando, gente. Se você tem um parente que apresentam esses sintomas, se você tem um parente que aparenta ser assim, se você tem um parente, amigos ou colegas de trabalho que reagem assim perto de você, na sua frente, e você sabe que não tá batendo, é diferente, né? Se você vê alguma coisa que não tá normal, que passa a ser anormal aos seus olhos, às vezes essas pessoas ela não reconhecem que ela tem uma deficiência. Essas pessoas, ela quer ficar relutando dentro dela que ela é forte, que ela é poderosa, e muito mais essas pessoas que frequentam igrejas crentes, e elas se acham, não, eu confio no meu Deus, eu não tenho problema nenhum. Essas pessoas são as piores, porque ela não reconhece o seu próprio deficiência, o seu próprio defeito, a sua própria dificuldade. Essas pessoas são piores nesse sentido que eu quero dizer, piores porque ela fica difícil dela reconhecer, piores porque elas não reconhecem. Então, se você estiver convivendo com esse tipo de pessoa, se você puder alertá-las, se você puder ajudá-las no sentido, acorda para a vida, não é no sentido que você não confia no seu bom Deus, no seu Deus, não. É um negócio que é a realidade, você está transmitindo esse comportamento pra gente, e a gente vê que você tem uma deficiência, que você tem uma dificuldade, portanto, você está negligenciando você. Então, você precisa de ajuda de um profissional da área de saúde, então a gente tem que levar você para um médico. Faça isso, gente. Se você conhece algum parente seu, ou se você conhece algum amigo que trabalha com ele, ela, do seu lado, ou vizinho que tem essas deficiências, que essa dificuldade, né, de fala, ou memória, ou aprendizado, ou o que seja, né, no comportamento, ajude essa pessoa a comparecer no médico, leve ela ao médico e fale os sintomas que ela aparenta todos os dias no cotidiano, fazer com que seja reconhecida a deficiência. E se não tiver mesmo deficiência, não tem, mas aí então é um profissional que avaliou, é um profissional que desqualificou a tal possibilidade de deficiência, mas só por ninguém estender a mão e levar até o médico, só por ninguém estender a mão em dizer, você está tendo uma deficiência, você está tendo, parece, uns sintomas, umas características, comportamento de pessoas que têm deficiência intelectual, uma pessoa que tem deficiência física. Aí tem gente que tem medo de falar isso assim para a pessoa. Não tenha medo, enfrenta essa pessoa, vai lá e fala a verdade. Eu vejo você assim, não adianta você ficar negligenciando você. Você está negligenciando você está prejudicando você mesmo. Só que isso estressa os outros que estão do lado. E isso faz com que as pessoas do lado, façam idimê com você. Tem maus tratos, façam maus tratos com você. Te trata mal, te trata com discriminação, não trata você bem. Imagina uma pessoa assim no trabalho, onde lá na correria, na hora extra, todo mundo correndo, trabalha assim, mete pau aqui, faça produção aqui, ali, corra assim. Imagina quantas pessoas dessa que não reconhecem que tem alguma deficiência dentro dos trabalhos das empresas, está sendo massacrada pelos seus colegas ou os chefes dentro do trabalho, tudo porque ela, dentro dela, ela é ignorante e ela fica relutando com que ela não tem problema nenhum, fica negligenciando ela mesma, porque ela mesma fala que ela não tem problema nenhum. E tudo porque também somados de que pessoas do lado estão vendo tudo isso e não faz nada para ajudar. Vamos fazer alguma coisa em prol
de alguém, gente. Tenha um bom dia para vocês. Espero que tenha ajudado com esse papinho aí. Sei lá se esse papinho te ajuda. Se você achou que esse papinho é lixo, então exclua o vídeo. Bloqueie meu canal, não repasse, não compartilhe, não fala nada. Se para você é um lixo esse conteúdo, então você também deve estar com alguma deficiência se você não reconhece esse conteúdo como fosse um conteúdo útil, de utilidade pública. Se você não reconhece esse conteúdo como utilidade pública, você tem o direito também de não reconhecer, você tem o direito também de não querer para você guardar essas informações. Mas pelo menos ajude o seu companheiro do lado, sua companheira do lado, o vizinho, o próximo, parente que seja, até mesmo o seu marido, até mesmo a sua esposa, até mesmo o seu filho. Ajude os outros. Se você quiser continuar sendo ignorante, o problema é teu, mas ajude alguém do seu lado. Faz bem ajudar os outros. Tenha um bom dia, boa semana.